Graças e paz, amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. A Ele ações de graças. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Queria compartilhar com você hoje um pouquinho de ações de graças, sobre ações de graças, né? Queria ler primeiro Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí no versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Interessante, né? Essa palavra. Parece ser antagônico para o momento que a gente está vivendo. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui incentivando os irmãos da igreja de Filipos a que eles andem em alegria. Né? Ele diz, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós aqui que há uma maneira de se alegrar. E essa maneira de se alegrar, ela é no Senhor. O salmista, no Salmo de número 16, no verso 11, diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Tem algumas versões que diz que na presença do Senhor há delícias perpetuamente, ou delícias, né? Ou seja, eu costumo dizer, irmãos, quem está na presença de Deus constantemente é Jesus. A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Então eu costumo dizer que Jesus é uma delícia, irmão. E o apóstolo Paulo, interessante, ele fala aos filipenses, né? Ele exorta, chama, exortar quer dizer chamar para perto para cuidar, para amar, para corrigir com um espírito de brandura, de amor, de mansidão, né? E ele fala, uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos sempre. Né? E no versículo 6, ele fala que nós devemos estar diante de Deus, colocar diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu costumo dizer, irmãos, e eu procuro tentar trazer isso para a minha vida, que isso seja uma verdade manifesta, uma realidade manifesta para a minha vida. Eu costumo dizer que as ações de graças antecipadas liberam o milagre de Deus. Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, irmãos, quando a gente agradece, oferece ações de graça por uma coisa que nós não temos ainda nas nossas mãos, é porque, na verdade, nós estamos crendo que nós teremos aquilo. Na verdade, né, a Bíblia diz que o justo ele viveria pela fé. Né? E eu costumo dizer que se nós não vivemos pela fé, nós só existimos. Porque a vida consiste em crer em Deus. A vida consiste em crer no Filho de Deus, na palavra de Deus. Então, irmãos, eu tenho falado, tenho confessado a respeito dessas coisas na minha vida. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 7, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui para a gente ver direitinho. Colossenses, capítulo 2, verso 7. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Colossenses 7. O versículo 6 e 7 diz assim: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Interessante, né? Que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala isso, e ele fala crescendo em ações de graça. Ou seja, ele não fala crescendo em murmuração, crescendo em reclamação, mas ele fala que nós devemos crescer em ações de graças. Por que ele fala isso, irmãos? Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, ali entre os versículos 15 e 20, não me lembro bem qual é o versículo, né, o apóstolo Paulo também escrevendo agora aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, ele fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Ou seja, é vontade de Deus você dar graças porque você não tem dinheiro. É vontade de Deus você dar graças porque está doente. Não, irmãos, não é isso que ele está querendo dizer. Ele fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por que eu dou graças? Se tem uma falta de dinheiro,
Por que eu dou ações de graça? Por que eu dou graças a Deus? Porque eu creio que Deus, que Jesus, Ele é a minha provisão. Então eu agradeço antes de ter o dinheiro nas minhas mãos, porque eu creio no que está em Filipenses no capítulo 4, verso 19, que diz que Deus em Cristo Jesus, Ele supre cada uma das minhas necessidades em glória. Então eu creio na provisão do céu, eu creio na provisão do reino que eu vivo. Então eu dou ações de graças, em nome de Jesus, eu ofereço ações de graças, eu agradeço porque eu sei que o meu socorro virá. Amém? Ah, mas eu estou doente, tenho uma enfermidade, então eu vou oferecer ações de graça porque eu estou doente. Não, eu não ofereço ações de graça porque eu estou doente. Eu ofereço ações de graças, porque eu creio em Isaías 53, 4, 5, que diz que certamente Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. A Bíblia diz ali que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu agradeço a Deus mesmo na dor, eu agradeço a Deus mesmo na aparente falta. Por quê? Porque eu creio que Jesus, Ele é a minha provisão, eu creio que Jesus é a minha cura, é a minha saúde. Né? Em Hebreus, a palavra de Deus diz que a gente não deve mudar a nossa confissão. Porque o que acontece, irmãos? Quando a gente confessa, na verdade, confessar é falar a mesma coisa. Então a Bíblia diz que Cristo, Ele é a minha provisão, diz que Cristo é a minha cura, a Bíblia diz que Cristo é a minha paz. Então eu olho o que a Bíblia diz a meu respeito e confesso aquilo. Porque quando eu confesso aquilo, eu estou entrando de acordo com aquilo que Cristo fez. Em Amós 3, a palavra diz uma coisa interessante: falando andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Interessante que uma vez eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim: o acordo não é o que você pensa, o acordo não é o que o outro pensa, o acordo não é vocês chegarem em um denominador comum, né, e pensarem a mesma coisa. Na verdade, a Bíblia, o Espírito Santo falou uma coisa para mim interessante, o Espírito Santo falou para mim que na verdade o acordo é a palavra. O que a palavra diz? Então, na verdade, irmãos, eu tenho que entrar em acordo com aquilo que a palavra diz, não por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso. Né? Então, quando eu entro em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Quando eu confesso aquilo que a palavra de Deus diz, né, ao meu respeito, aquilo cai no meu coração, aquilo ali gera uma verdade, gera uma base de sustentação, né? E aquilo que é verdade se manifesta na minha vida. Amém, irmãos? Então, no nome de Jesus Cristo, nesses momentos de dificuldade, momento de adversidade, eu quero desafiar você, eu me desafio todos os dias a estar na presença de Deus, estar na presença de Deus, confessando aquilo que Ele diz que eu sou e oferecendo ações de graça, agradecendo antecipadamente pelo socorro, agradecendo antecipadamente por aquilo que Ele já fez na minha vida, agradecendo pelo consumado, porque a Bíblia diz que antes de Jesus entregar o seu Espírito, Ele disse: está consumado, tetelestai, ou seja, tudo que eu vim fazer eu já fiz, tudo que você precisava eu já fiz. Então eu entro em ações de graças, porque eu creio que tudo aquilo que eu preciso está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que eu estou nele, que eu fui colocado nele pelo batismo. Amém? A Bíblia diz que eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu vou até aqui honrar um amigo meu, o pastor Luiz, né, lá da Igreja Way Church, no Rio de Janeiro. Uma vez ele falou uma coisa interessante, ele estava pregando e uma vez ele falou que, na verdade, só vai para o céu quem já está lá. Viu, pastor Luiz? Nunca mais esqueci disso. Essa palavra caiu no meu coração. Então, e é uma verdade, irmão, só vai para o céu quem já está lá. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, entregamos nossa vida para Jesus, nascemos de novo, e agora nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Então, tudo aquilo que é do céu, tudo aquilo que Cristo fez é direito nosso. Por isso, eu ofereço ações de graça, porque eu sei que bem nenhum me faltará. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Ele põe uma mesa para mim todos os dias, na presença dos meus inimigos. Meus inimigos, irmão, é a minha incredulidade, são as minhas dúvidas, são as minhas mazelas, né? Mas a Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo nome. Então o nome de Jesus é sobre todos esses nomes. O nome de Jesus é sobre a incredulidade, é sobre o medo da falta. O nome de Jesus é sobre todas as coisas. Amém? Então, irmãos, entre em ações de graça, ofereça ações de graça antecipada, creia, a provisão virá, porque Jesus, Ele é a sua provisão. Amém? Deus abençoe você, tenha um dia de descanso na graça do Senhor. Amém?